Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos agora dar início à nossa videoaula de número 5. Esta aula é destinada aos alunos do terceiro ano. Usamos a coleção Conexões com a Física dos seguintes autores: Blade Santana, é um livro do PNLD, livro adotado na nossa escola. Na aula passada nós deixamos uma atividade e nós iremos corrigir agora. Repetindo a mesma metodologia, previamente já deixei ela resolvida para que possamos ganhar tempo. Fizemos a questão de número 1 na aula anterior. Se você perdeu, volta lá no vídeo, a aula de número 4. Esta é a aula de número 5 das correções das questões 2 e 3. Observe a representação de 3 pontos M, N e P de um campo elétrico gerado por uma carga elétrica Q. A voltagem entre os pontos M e N é igual a 600 volts. E o trabalho necessário realizado pela força elétrica sobre uma carga elétrica Q1 de 5 microcoulomb que se move de N a P é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Letra A. Qual é a diferença de potencial elétrica entre N e P? Então, qual é a diferença de potencial aqui? Portanto, nós usamos a nossa relação. Potencial elétrico entre dois pontos é a energia ou o trabalho realizado por unidade de carga. E o texto nos diz que o trabalho realizado foi de 2 vezes 10 a menos 3. Deixe-me ampliar um pouquinho para que a gente possa fazer melhor a leitura da questão. Só um momento, eu vou só ampliar um pouquinho, depois a gente volta para a resolução. Mas eu quero ampliar sem desconfigurar. Vamos lá. Então, cá está o valor do trabalho realizado, cá está o valor da carga. Lembrando que o submúltiplo micro, equivale a 10 a menos 6. 10 elevado a menos 6. Então, aí está. Vamos agora analisar a resolução. Vamos lá. Deixa eu me colocar até aqui. Pronto. Então, o potencial elétrico, que é o que está sendo pedido no item A, o potencial de N até P, é o trabalho, 2 vezes 10 a menos 3, dividido pela carga, que é 5 micro, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, fazendo diretamente, eu vou ter que, vamos detalhar aqui para que você possa acompanhar depois. 2 dividido por 5, 2 é uma conta bastante simples, não é necessário a gente gastar tempo com uma matemática básica. Então, 2 dividido por 5, eu vou encontrar 0,4. Aí, propriedade da potência, 10 elevado a menos 3 dividido. Eu vou escrever aqui, sempre que eu tiver A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, fica M menos N. Então, isso aqui eu repete a base e subtrai os expoentes. Só que, se ele está com o sinal negativo, ele sobe positivo. Se ele está positivo, ele sobe negativo. Que no nosso caso, o sinal está negativo, então ele sobe positivo. Então, ele ficaria aqui com 6. Portanto, ficaria com 0,4, repete a base, soma os expoentes, elevado a 3. Portanto, 0,4 vezes 10 elevado a 3 é 400 volts. Só isso. O item B,
o item B nos diz o seguinte: qual seria o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga elétrica Q1 caso ela se desloque de M a N? Então, entre M e N, a voltagem foi de 600 volts. Está sendo dito essa informação aqui. Portanto, pegando a mesma equação, potencial é igual ao trabalho dividido pela carga, eu já sei quanto vale o potencial, vale 600. Cá está ele. O trabalho é o que eu quero saber e a carga já foi nos dado, 5 microcoulomb ou 5 vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, fazendo meios pelos extremos, eu vou ter 600 vezes 5, vai dar 3.000, repete a base e o expoente elevado a menos 6. Eu corto esses 3 zeros aqui, diminuindo, aumentando a potência, que está menos 6, eu aumento a potência. Portanto, eu fico com 3 vezes 10 elevado a menos 3 Joule. É a resposta do item B de bola. Agora, a outra questão, a questão de número 3, diz o seguinte. Vamos ampliar aqui. Questão de número 3. Aqui está ela. Vamos lá. Ao abandonar uma carga elétrica Q de 2 vezes 10 a menos 4 coulomb no ponto A, próximo a um corpo M, eletrizado positivamente, observa-se que ela se desloca em direção aos pontos B e C. Ou seja, se essa carga é positiva e se eu vou soltar outra aqui também positiva, ela se desloca, então eu já posso ter um indicativo do sentido do campo. O campo elétrico tem a mesma direção e sentido que o movimento da carga, que é o que é perguntado no item A. Qual é a direção e o sentido do campo elétrico gerado pelo corpo M no ponto A? Então, se Q é maior que zero e se desloca de A para B, logo o campo elétrico tem direção horizontal e sentido também de A para B, ou seja, a mesma que o deslocar da carga, ou seja, para a direita. A letra A é só isso. A letra B nos diz o seguinte. Letra B. Se no percurso da carga elétrica Q, de A até B, a força elétrica realiza sobre a carga elétrica um trabalho de 4 vezes 10 a menos 3 joules, qual é a diferença de potencial entre A e B? Então, o item B eu quero saber qual a diferença de potencial entre A e B. Portanto, a diferença de potencial é o trabalho por unidade de carga. E o texto nos diz que o trabalho foi de 4 vezes 10 a menos 3, dividido pela carga que foi de 2 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, 4 dividido por 2 dá 2. Propriedade da potência, repete a base e subtrai os expoentes. Só que, como eu elevei do denominador para o numerador, eu troco o sinal aqui. Ou então, você pode fazê-lo direto. Menos 3, propriedade não diz, repete a base e subtrai os expoentes, menos o de baixo. Quem é o de baixo? Menos 4. Logo, menos 3, menos por menos dá mais. Por isso que ele está aqui com o sinal positivo. Agora sim, 2, repete a base, que é 10, e soma, pois agora é a multiplicação. Os expoentes, menos 3 mais 4 dá igual a 1. Portanto, 2 vezes 10 dá 20. Logo, o potencial de A até B foi de 20 volts. A letra C nos diz o seguinte. Se no percurso da carga elétrica Q de B para C, de B até C,
a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho de 2 vezes 10 a menos 3, observe que o trabalho já diminuiu. Qual é a diferença de potencial de B até C? Então, a diferença de potencial de B até C é o trabalho por unidade de carga. Quem foi o trabalho? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Quem é a carga? 2 vezes 10 elevado a menos 4. Mesma forma, 2 dividido por 2 dá 1. Repete a primeira, multiplica invertendo o sinal da segunda. Portanto, 1, repete a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 4 dá 1, portanto, 1 vezes 10 dá 10. Logo, o o potencial de B até C foi de 10 volts. E aí, a pergunta para nós agora, no item C acabamos de falar, né? O item C. No item D de acordo com os resultados obtidos nos itens anteriores, qual é a diferença de potencial entre A e C? Se entre A e B dá 20, entre B e C dá 10, portanto, entre A e C é a soma dos potenciais AB e BC. Logo, 20 mais 10 igual a 30. Aí está, gente, a resolução do nosso exercício da atividade de casa. E vamos agora ver uma outra situação do mesmo conceito de potencial elétrico. Deixe-me colocar aqui na página de número 57 e nós vamos agora ver essa situação aqui. Vamos lá. Página de número 57, nós temos a diferença de potencial elétrico em um campo elétrico uniforme. Observe aqui, o campo elétrico uniforme ele vai acontecer entre duas placas paralelas. Então, quando elas estão carregadas, é óbvio, com cargas positiva e negativa, dentro dessas placas, o campo elétrico ele é uniforme. Aí está o livro de vocês, vocês podem ler o texto, mas eu quero comentar a equação. Nós já fizemos um exercício com essa equação, a equação do potencial elétrico, que é a relação do trabalho por unidade de carga. E aí a gente viu no primeiro ano que trabalho é o produto da força vezes o deslocamento. Portanto, eu posso dizer que ao substituir nesta equação 1 a equação 2 e também a equação 3, eu obtenho a nova equação. Quem é o trabalho? F vezes D. Mas quem é F? É a carga, meios pelos extremos, é a carga vezes o campo. Ok? Eu posso cortar a carga em cima com a carga embaixo, resultando que eu posso ter também uma diferença de potencial multiplicando o campo elétrico vezes a distância entre as placas. Isso para um campo elétrico uniforme. Eu posso fazer esta equação e obter o meu potencial elétrico. Ok? Feito isso, eu quero agora fazer um exercício com vocês e indicar o restante para casa. Tá bom? Então vamos lá. Pegando esta questão, a questão de número 5 da página de número 57. Questão 5, página de número 57. Quem tem o livro, quem não tem, acompanhe a partir da imagem. Certo? Então vamos lá. Aí está. Então, a questão 5 nos diz o seguinte. Vamos lá. Uma partícula carregada com carga elétrica menos 5 microcoulomb é colocada no ponto A do campo elétrico uniforme gerado por duas placas eletrizadas. Cá estão elas. Então, a partícula foi colocada aqui no ponto A.
por duas placas eletrizadas, com quantidades iguais de carga elétrica, porém de sinais opostos, positivo e negativo, conforme representado na figura. Sendo 200 volts a diferença de potencial elétrico entre as placas, calcule, desprezando as ações gravitacionais, ou seja, o peso da carga. Letra A, o valor do campo elétrico entre as placas. Então, nós queremos, na letra A, o valor do campo elétrico. Vimos que o potencial elétrico... Deixa-me melhorar essa letra, gente. Vamos lá. Vimos que o potencial elétrico entre dois pontos A e B, vou colocar o B e A, é igual ao produto do campo vezes, o produto do campo vezes a distância. Então, na letra A, nós queremos saber exatamente o valor do campo. Portanto, campo vezes a distância é igual à diferença de potencial. Logo, campo é igual à diferença de potencial dividido pela distância. A nossa questão 5, item A, nos diz que o potencial elétrico, deixe-me fazer aqui só para melhorar um pouquinho a visualização. A nossa questão nos diz que o potencial elétrico é de 200 volts. E também nos diz que a distância é de 4 milímetros. No entanto, a gente não pode colocar ali 4 milímetros, porque o SI, eu vou riscar aqui, porque eu vou apagar depois, para enviar para vocês. SI, Sistema Internacional de Unidade de Medida, nos diz que para o campo elétrico, se ele for dado em Newton por quilômetro, eu tenho uma unidade, mas se for dado em volts, em potencial e distância, eu tenho que colocar em volts e metro. Portanto, eu tenho que fazer uma relaçãozinha. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ou seja, se eu quero transformar 4 milímetros em metro, eu devo dividir 4 por 1, 2, 3 por 1000. Ou simplesmente eu devo deslocar a vírgula 4 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, só 3. Eu falei 4, desculpa, por causa do 4. Mas eu devo deslocar só 3, porque eu tenho 3 casas. Então, eu fico com 0, 0, vírgula aqui e 0. Portanto, isso aqui é 0,004 igual a. Bom, vou fazer aqui para a gente ganhar tempo. 200 dividido por 0,004, eu vou encontrar 50.000 não, 50.000 volts por metro. Aí está a resposta do item A. E a nossa atividade de casa, deixe-me despoluir aqui a tela. Vamos lá. A nossa atividade de casa, gente, será a questão de número 5, as letras. Atividade de casa, questão 5, alternativas B, C, D e a questão de número 6. Alternativa B, C e D e questão de número 6 será a atividade de casa. Na próxima aula, nós iniciaremos a partir da correção dessas duas questões. Até lá, tenham todos uma boa manhã, uma boa tarde, boa noite e bons estudos. Obrigado por ter ficado até aqui e fique com Deus.